Domingo da Transfiguração, a ponte entre a Epifania e a Quaresma, é a primeira cena do ato final da vida terrena de Cristo. Uma festa agridoce, porque é uma festa de despedida para o soldado recrutado para ir à guerra em nosso lugar. A festa que celebra que esse soldado é nosso amigo e está disposto a lutar por nós. E nós estamos enviando ele para o combate, mas nos preocupamos, porque há perigo na guerra. E por isso hoje muitas igrejas sensivelmente se despedem temporariamente dos aleluias, até a Páscoa. O relato da transfiguração, ele é espetacular. Eu não sei se tem algum evento correspondente na literatura antiga, na literatura contemporânea, mas é uma história que está na Bíblia e ela é contada por vários evangelistas. E ela na Bíblia, estando na Bíblia, ela está ali para nos ensinar alguma coisa. Vamos tentar descobrir hoje um pouco, a partir do texto que lemos em Marcos, dialogando com os outros textos. Já falei para vocês, Marcos, o evangelho deste ano, é muito direto, é muito no ponto. Marcos é muito simples, ele vai sempre direto ao ponto. E essa história, apesar de espetacular, Marcos nos convida talvez a ver o lado simples dela. Simples, mas que nós precisamos relembrar o tempo todo. Nós vamos hoje estudar com as seguintes perguntas: o que essa história significa, por que ela é relevante e como é que a gente pode talvez viver as nossas transfigurações. Primeiramente, o que a transfiguração nos ensina, meus amigos? E tem duas coisas bem básicas, bem marcos sobre ela. O que Jesus, quem ele é e o que ele veio fazer. Ou dito de outra forma, nós aprendemos como Jesus ele é o objeto do culto e também o segredo do culto, da nossa relação com Deus. Eu vou começar pelo Êxodo, que foi o texto do Antigo Testamento, séculos antes. Aquilo que aconteceu no Monte Sinai com Moisés, né? O que aconteceu? Deus desceu. E o que o povo enxergou quando Deus desceu? O povo enxergou uma nuvem. Deus falou dentro de uma nuvem. E todo mundo ficou com medo. Assim que Moisés subiu ao topo da montanha, ele vislumbrou a glória de Deus. Ele disse: Deus, me mostre a tua glória. E Deus respondeu, Êxodo 33, eis aqui um lugar perto de mim, você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e eu cobrirei com a mão até que a minha glória tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: ninguém pode ver a minha glória absoluta, ninguém pode estar perto de mim e ver a minha face e continuar vivo. Moisés não está habilitado, por melhor que ele fosse, para ver a glória de Deus. Só em ter estado perto dela, a face de Moisés ficou brilhando, ficou resplandecendo por vários dias. E agora, séculos depois, nós estamos no topo de uma outra montanha. E tem outra nuvem. E a glória de Deus aparece de novo. Até mesmo Moisés está presente. Notem a relação. E a gente se pergunta, mas isso é uma repetição do Antigo Testamento? Estamos de novo revivendo a história do Monte Sinai? E a resposta é não. Porque tem uma diferença incrível, pelo menos uma. Moisés refletia a glória de Deus, assim como a lua reflete o brilho, a luz do sol. Jesus, no segundo monte, produz a glória, não reflete.
A glória emana dele. Jesus não está apontando para Deus, para a glória de Deus, como Elias ou Moisés ou qualquer outro profeta. Jesus é a glória de Deus em forma humana. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, primeira coisa que nós aprendemos da transfiguração, a identidade de Jesus, quem Ele é. Jesus é Deus encarnado, e por isso Ele é o objeto único do nosso culto. Jesus não pode ser igualado a ninguém, e Jesus reivindica isso. A Bíblia ensina isso. Nós não podemos ter Jesus como mais um, não podemos segui-lo à distância. Não dá para ficar em cima do muro no que se refere a Jesus, o lugar dele na nossa vida. Nós perdemos o meio termo. Ele reivindica, e a transfiguração é mais uma passagem bem definitiva que mostra isso. Jesus é Deus vivo, Deus encarnado, e por isso é e merece ser o centro da nossa vida. Uma outra coisa que nós aprendemos na transfiguração é o que Jesus veio fazer. Porque há uma segunda coisa interessante nessa montanha, e que nunca aparece no Êxodo, ou não aparece igual no Êxodo. No Monte Sinai, a glória de Deus está na nuvem. E o nome dela, em hebraico, é Shekinah. Talvez você já ouviu falar essa palavra, talvez ela é nova para você. Quem anda aqui no Rio, na Baixada, por exemplo, tem muita igreja e ministério chamado Shekinah, né? Igreja Shekinah. É um nome impactante, é um nome bonito, é um nome que tem significado, né? Shekinah. No Sinai, Deus fala de dentro da nuvem. E aí a presença é meio brutal, é uma coisa meio bruta, crua. E por isso é fatal. Quando Deus diz para Moisés: você não pode ver minha Shekinah e sobreviver, Ele estava fazendo referência a uma coisa que nós aprendemos no capítulo 3 de Gênesis, que há uma grande diferença, um grande abismo que o pecado trouxe ao mundo entre o ser humano e Deus. Há um abismo infinito entre a divindade e a humanidade. Há um buraco entre nós. O nosso pecado fez um estrago que nos deixou completamente alienados de Deus, longe de Deus. E é por isso que o ser humano não pode, ou não podia, no Êxodo, suportar a Shekinah e ficar vivo. Não podia suportar a realidade de Deus e permanecer imune, ficar de pé. Não podia suportar a santidade, porque de Deus vinha tremenda santidade que fazia o ser humano ficar completamente destruído. E aí é talvez a razão pela qual o apóstolo Pedro, diz o texto bíblico, na transfiguração, está apavorado, está morto de medo. Diz que ele estava tão apavorado que ele não sabia o que ele estava falando. Versículo 6. E aí, morto de medo, ele diz o seguinte: mestre, façamos 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. É uma ideia meio esquisita de Pedro. Eu nem saberia dizer o porquê que ele disse isso. Mas podemos desconfiar de uma coisa: a palavra barraca é a mesma palavra para tabernáculo. Tabernáculo. Pedro pode ter lembrado da história quando a glória de Deus desceu lá no Monte Sinai para Moisés. O que o povo fez? O que o povo fez? Imediatamente construiu um tabernáculo.
uma grande barraca. Por quê? E isso é uma coisa que todas as religiões, não apenas na Bíblia, nós vemos isso todas as religiões fazendo, gente. Construindo tabernáculos, construindo templos. Sempre há esse entendimento comum de todas as religiões e culturas de que há um abismo entre Deus e o ser humano. Há um distanciamento, uma alteridade descomunal entre Deus e as pessoas. E é por isso que nós vemos na arqueologia e nos estudos das religiões sempre esses elementos de templos, de tabernáculos, cheios de sacerdotes, cheios de sacrifícios, cheios de rituais para obedecer, para transformar as consciências, na verdade, para aplacar a ira dos deuses. Algo para mediar, algo para ficar em cima da nossa cabeça, algo para nos proteger, basicamente, da Shekinah, da presença de Deus, dessa realidade de um Deus diferente, para funcionar como uma ponte nessa separação entre Deus e o ser humano. Hoje, nós seres humanos, a gente está numa outra vibe. Hoje a gente está meio que querendo se livrar dessa coisa de que Deus é bem diferente, de que Deus é poderoso, é real, é muito maior, muito diferente, santo, e nós somos pequenos, menores, sujos e pecadores. Hoje o ser humano está querendo cultivar uma ideia de que Deus é um tipo de um pet, sabe? Um bichinho de estimação, que a gente manipula ele, chuta ele e chama ele quando a gente quer. Mas, historicamente, o ser humano, em qualquer cultura e religião, entendeu que Deus não é um pet, que não dá para brincar com ele, que precisamos de algo como tabernáculos, para que a gente tenha proteção, mediação, para que a gente não seja ofuscado, destruído por essa presença massiva. Talvez por isso Pedro tenha dito, gente: mestre, me deixe construir barracas, porque nós precisamos nos proteger, precisamos tabernáculos. Só que assim que o Pedro disse isso, gente, olha o que acontece. Algo que nunca tinha acontecido, uma coisa chocante, primeira vez na Bíblia que isso acontece. Nos é dito que a nuvem, que antes era fatal, esquisita, que antes era sinistra, que a nuvem os abraça. Essa é a palavra que está lá: os envelopa, os envolve. Como assim? E uma voz de dentro da nuvem diz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E eles não morrem, veja, não são consumidos. Por quê? E esta é a resposta. De repente, quando eles olharam, não viram a ninguém, exceto Jesus. É o que Marcos está nos dizendo. E ele é o primeiro a nos contar isso. Provavelmente porque ouviu da boca do próprio Pedro. Gente, Helena, Renato, Alexandre, Moisés foi, Elias foi, e eles não viram ninguém, exceto só um, fica de pé: Jesus. Jesus não é Deus do outro lado do abismo, também é, mas Jesus agora é Deus como a ponte para o abismo. Jesus é o templo, ele é o tabernáculo. E é bem o que João vai dizer quando conta o nascimento de Jesus. O verbo se fez carne, quem conhece? João 1,14, e o verbo se fez carne e você vai dizer, e habitou entre nós, né? Sabe qual é o verbo que João usa? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo vivo que vem mediar a relação com Deus.
Jesus é a morada de Deus. Jesus é a ponte para Deus. Jesus é a proteção para o distanciamento, para o buraco que o pecado causou. E ele veio tabernacular, abraçar, morar com a gente. Permitiu o nosso acesso ao Pai. E através de Jesus, e apenas Jesus, não vemos ninguém mais, disse Pedro. Moisés se foi, Elias se foi, todo mundo cai. Através só de Jesus. A beleza, a potência, a Shekinah de Deus não faz mais dano na gente. Ela agora nos abraça. Ela agora nos envolve. A presença de Deus, ela deixa de ser fatal e passa a ser culto. Passa a ser uma coisa bonita. Uma coisa para ser desfrutado. Nos rodeia, nos conecta. A gente não escuta mais Deus agora nos dando alertas. Cuidado, tenho que te proteger. A minha glória é demais pesada para ti. Agora nós escutamos Deus falando palavras de amor. Meu filho amado. Palavras de afeto para a gente. Transfiguração é Jesus antecipando que ele faria sua morte, sua ressurreição. É uma provinha do que Jesus concretizaria na Semana Santa. E aí o Pedro e o Tiago e o João puderam sentir isso um pouquinho, né? Essa realidade de Deus, algo que nem Moisés teve a chance de desfrutar. Pedro, Tiago e João ganham uma oportunidade de se dar conta que Jesus é Deus e não apenas isso. É a ponte. Ele é o Deus que nos traz de volta para si, que nos perdoa, que nos salva. Isso o Elias e o Moisés nunca puderam ver. Pedro e Tiago estão tendo essa oportunidade. Através de Jesus nós temos um gosto da glória de Deus, da realidade mais bela e perfeita do universo. Através de Jesus somos convidados a viver uma vida de culto, uma vida na presença de Deus, de encontrar a satisfação para a nossa vida, para o nosso sonho, para o nosso coração. Sabe aquilo que a gente busca nas artes? Sabe aquilo que a gente busca na nossa carreira profissional? Aquela satisfação, aquela aprovação, aquele prazer, aquela paz. Sabe aquilo que a gente busca na família? Sabe aquilo que a gente busca no romance? Sabe aquele alvo da vida? A transfiguração está dizendo: é Jesus. É Jesus. C.S. Lewis, um autor muito famoso, diz no famoso sermão dele, num livro chamado O Peso da Glória: a sensação de que neste universo somos tratados como estrangeiros, o anseio por reconhecimento, por encontrar resposta, por preencher o hiato entre nós e a realidade divina, faz parte de um segredo inconsolável. Desse ponto de vista, sem dúvida, a promessa de glória passa a ser muitíssimo relevante para o nosso anseio mais profundo, pois glória, a Shekinah, significa boa reputação com Deus, ser aceito por Deus, ser notado por Deus, ser bem-vindo no aconchego de Deus. A porta que nós temos estado batendo por toda a nossa vida, desesperados, a nostalgia vitalícia, o nosso anseio de ser reunido com essa coisa mais perfeita e bonita do universo. Isso que nós sentimos quando nós fomos expulsos do paraíso. Essa busca interior não é neurose, mas é um indicativo, um diagnóstico da nossa situação real. No presente nós estamos na parte de fora do mundo, do outro lado da porta, mas todas as folhas do Novo Testamento estão farfalhando com o rumor de que não será sempre assim. Um dia, querendo Deus, nós vamos entrar. No dia da transfiguração, Deus deu ao Pedro, Tiago e João um gostinho de como é que é entrar junto com Jesus, através dele, na glória,
nesse lugar que nós estamos correndo e buscando, mesmo sem saber o que a gente está fazendo. Transfiguração foi um gostinho disso, gente. Um gostinho disso. Jesus, quem Ele é e o que Ele veio fazer, a glória de Deus do nosso lado, à nossa disposição. Não mais fatal, não mais distante, mas agora acolhedora, que nos abraça. Tudo isso é muito bonito. Tem gente que está me olhando assim e está dizendo, legal, poético, mas qual é a parte prática disso? Qual é a relevância disso, né? Talvez para a gente ter uma ideia do aspecto prático, a relevância da transfiguração, seria interessante a gente conhecer, a gente não leu, mas a gente conhecer o que veio depois da transfiguração. Qual é a história subsequente? O que acontece logo depois da transfiguração? Porque isso nos mostra a relevância da transfiguração. E o que foi? O que aconteceu? Vejam que interessante, gente. A transfiguração, vocês vão concordar comigo, foi uma experiência espetacular. As pessoas ficaram encantadas de estar no topo da montanha. Foi uma experiência chamada em teologia de topo de montanha. O que é uma experiência topo de montanha? É uma experiência que te faz levitar, é uma experiência que te encanta, que mexe com os pelinhos da pele da gente, que te dá um frio na espinha, que te dá um momento significativo, um momento emocionante com Deus, por assim dizer. Marcos nos conta que assim que eles desceram da montanha, eles foram arrastados, todos eles, para uma confusão. O mal estava à solta, literalmente. As pessoas estão confusas. Os religiosos, os discípulos que ficaram no pé da montanha, estão discutindo sobre um grande problema que está ali no colo deles, que caiu no colo deles. A situação de um jovem endemoniado. E ninguém sabe como tirar o demônio desse jovem. Todo mundo se juntou ali para tentar ajudar e ninguém consegue. E eles não têm respostas, não têm poder para aquilo. Vejam bem, não percam a minha relação aqui. Pedro, Tiago e João descem de uma montanha onde eles viram a Deus. De uma forma espetacular, onde eles viram Jesus como nunca antes tinham visto. O Jesus potente, o Jesus pré-encarnado. E eles descem da montanha e imediatamente eles estão no meio do caos. Eles estão, o que espera eles na planície é uma bagunça, é um problema imenso. E a mesma coisa que aconteceu, gente, no Êxodo. Quando Moisés subiu a montanha, legal, uma experiência maravilhosa. E quando ele desce da montanha no Êxodo, Henrique, o que aconteceu lá? Ele encontrou o acampamento ensandecido. Tem uma turma adorando um bezerro de ouro. Caos completo. O que o Marcos está querendo nos dizer sobre a relevância da transfiguração, gente? Algo muito prático. Atenção agora, que as experiências topo de montanha são episódicas. Elas são eventuais na nossa vida. São importantes, não me entendam mal, mas a vida que Deus nos dá para viver é uma vida muito mais de rotina e de caos e confusão do que um constante estar levitando na presença de Deus. A vida real, gente, que nós temos para viver agora segunda-feira, hoje, amanhã, a vida real, lá onde Deus nos colocou, ela é feita, gente, de vales, não topo de montanha. Ela é feita de planícies. Temos alguns momentos topo de montanha, de glória, por assim dizer. Mas a realidade é mais dura, é mais de cruz. Ou até mesmo de rotina e repetições. Marcos nos está dizendo, gente, com todo carinho, mas é fato. Não vicie a tua fé em experiências transcendentais e extrasensoriais. Não espere que Deus te dê todos os dias uma experiência topo de montanha. Porque assim como o efeito de qualquer droga, que é passageiro, experiências topo de montanha, experiências espirituais maravilhosas não duram para sempre.
E é por isso, gente, eu explico algo aqui para vocês, que aqui na igreja e nas igrejas luteranas, o culto não é um show. Se a gente quisesse fazer um show, o que a gente faria? A gente não quer, porque a gente entende que não é um show. Um culto cristão não é um espetáculo, não é um topo de montanha para a gente levitar, para a gente ficar fora de si, encantado. A gente não prepara um espetáculo, uma performance a cada domingo. Alguns domingos sim, né? Tem domingos especiais, tem domingo que a gente sai daqui, puxa, né? Deus hoje foi tremendo. Ou então tem domingos que a gente tem liturgias especiais, pregações especiais, ok? Topo de montanha é legítimo, mas não é dia a dia. Os nossos cultos, muitas vezes, eles estão muito mais assim para algo comum, né? Para algo repetitivo, para algo... Porque a vida é assim, gente. A vida não é espetáculo. A vida com Deus não é espetáculo. O culto modela a vida. Estamos querendo ensinar para vocês encontrarem a Deus no dia a dia, encontrarem a Deus na rotina, encontrarem a Deus no meio do caos, inclusive, e não apenas quando Ele nos dá uma experiência topo de montanha. Estão me entendendo? E essa passagem da teologia para isso. Vejam o que Jesus diz para eles no versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus não ordenou que divulgassem as coisas que eles tinham visto até o dia que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Por que Jesus disse não contem isso para ninguém? Porque até o dia da ressurreição, quem no mundo acreditaria? Não contem a ninguém. Porque de certa forma a transfiguração era uma antecipação, um gostinho da ressurreição, um gostinho da segunda vida, mas só um gostinho. Não é a realidade do dia a dia. É um episódio, acontece, mas a vida que nos toca viver, enquanto a nossa ressurreição não chega, enquanto Cristo não retorna, é uma vida que nós teremos de vez em quando experiências espetaculares com Deus, mas na maior parte do tempo a nossa vida com Deus vai ser uma vida que aparentemente Ele está até escondido, a gente nem vê Ele. E Ele está ali. Ele está ali. É uma vida não para viver na glória, mas para viver a cruz. É uma vida de uma jornada para a nossa Jerusalém. A vida de Jesus não foram transfigurações constantes. O dia a dia dele era um dia de sofrimento, de entrega, de sacrifício, de não ter onde dormir, de ter problema, de ter caos, confusão ao redor dele. É assim que ele seguiu o seu caminho para Jerusalém, e é assim que nós seguiremos o nosso caminho para a nossa Jerusalém. Com uma perda de emprego aqui, com uma falta de água ali, com uma batida no carro lá, com uma doença do filho ali, com um momento de dúvida, de incerteza, de seca espiritual, e Deus de novo nos abençoando, nos fortalecendo, nos trazendo de volta. E de vez em quando, uma grande experiência topo de montanha. Mas o dia a dia da igreja, caminhando para a sua Jerusalém, é um dia a dia de confusão muitas vezes, de trabalho, gente, de trabalho, de rotina, de acordar cedo e seguir a nossa vida, fazendo o que tem que ser feito, ajudando garotos endemoniados, famílias despedaçadas, fazendo o trabalho que Deus nos deu para fazer, lá onde Ele nos colocou. Quem é que está chorando? Quem é que está com problema? Quem é que está confuso? Quem é que não tem resposta? A gente é chamado para se envolver com isso e não ficar no topo da montanha. Mestre, é tão bom ficar aqui, diz o Pedro, nos deixa aqui. E Jesus, não. Topo de montanha de vez em quando. Um dia será topo da montanha definitivo. Vai ter o dia que Cristo vai voltar, e aí é topo da montanha pelo século sem fim. Por enquanto, desce da montanha e vamos viver, e vamos pro pau, por assim dizer, e vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Se é rotina, glória a Deus. Se é confusão, glória a Deus. Se é uma provação, glória a Deus. E se for topo de montanha, glória a Deus também. Vejam a relevância disso, gente. A relevância dessa passagem. Extremamente importante, né? Para o não cristão, eu diria assim, gente. Para o não cristão, a relevância está em ver de novo que Jesus é o cara,
que Jesus é o Salvador, que isso é a ponte para o abismo. E para a gente que já caminha com Cristo, para quem caminha com Cristo, essa história nos diz algo mais. Nos diz que caminhamos com Cristo rumo à nossa Jerusalém. E vamos ter momentos de transfiguração, de topo de montanha. Mas o dia a dia é com a cruz do lado, vivendo o que nos corresponde viver, em nome de Jesus. Muito bem, para concluir, gente, como é que a gente pode viver à luz da transfiguração? Eu estava aqui colocando o relato da transfiguração, dialogando com o Antigo Testamento. Vocês perceberam, trouxe bastante êxodo para vocês. Mas a gente também pode colocar ela para dialogar com a epístola, com 2 Coríntios. E o que é que nós vimos em 2 Coríntios, gente? Normalmente, o que a gente vê nas epístolas é algo que ajuda o texto do Evangelho no seu entendimento, mas também nos ajuda a aplicar o texto do Evangelho. E lá em 2 Coríntios, Paulo nos diz, capítulo 13, 4, algo relacionado à transfiguração. Ele nos diz assim, por exemplo: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, Shekinah do Senhor, Paulo diz, nós cristãos estamos contemplando a Shekinah do Senhor. E nós também somos transformados, somos transfigurados, de glória em glória, ou seja, nos ritmos da vida. O ritmo da vida, topo de montanha e vale, de glória em glória. Nós somos transformados na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo, Alexandre, Paulo está nos dizendo que a glória do Senhor, desde o nosso batismo, nos é dada, e nós passamos a viver a partir dela, e a viver uma transformação de glória em glória, que é viver à luz do brilho de Cristo, à luz da transfiguração de Cristo, a nossa transfiguração. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ir se transformando, melhorando, caminhando nessa glória de Deus e viver uma vida onde nós também brilhamos, refletindo a glória de Deus? Como é que nós podemos refletir a glória de Deus como Moisés refletia para o povo? A gente reflete para o Rio de Janeiro, para o nosso próximo, pelo Espírito Santo. Como é que a gente pode fazer isso? Algumas ideias a partir desse texto. Primeira ideia é essa atitude, gente, de se desengajar, de subir a montanha, cultivar isso. Nós já havíamos visto semana passada como Jesus não se deixava atropelar pelas demandas do dia a dia, né? Mas tinha uma consciência de estar sintonizado com Deus, de dar atenção à sua vida interior, e investia tempo nesses momentos. E de certa maneira, nós vemos nesta passagem algo semelhante. Porque é um momento crucial na vida de Jesus. O soldado está recrutado e está indo para o combate final. E o que ele faz antes de ir para o combate final? Sobe a montanha e vai se encontrar com Deus. Ele parece saber que para enfrentar tudo que ele vai ter pela frente, a cruz, os pregos, a rejeição, o beijo do Judas, o Pedro negando ele, tudo que ele vai ter que enfrentar naquela semana decisiva, ele vai precisar se desengajar por um momento, se distanciar por um momento apenas, para refletir, para meditar, para se fortalecer, para afirmar seu foco, para ver, como diz em inglês, a big picture. E aí está uma primeira ideia para a gente: cultivar o hábito de um passo atrás, subir a montanha, se desengajar, que não é alienar, não é fugir dos problemas, não me entendam mal. É o hábito de buscar nos momentos decisivos a presença, a face de Deus, o encontro com Deus, sua orientação, seu consolo. E isso pode ser extremamente difícil hoje em dia para nós,
Porque nós todos estamos contaminados pela cultura do ativismo, de estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo estimulado. As crianças já estão assim, fazendo alguma coisa, se movimentando alguma coisa, inclusive na fé cristã. Só que o cristianismo vai contra isso, gente. Jesus nos ensina e nos modela uma vida mais equilibrada, de saber a hora de engajar-se e de saber a hora de desengajar-se, de estar nativa, mas também de descansar e buscar o refrigério de Deus. Eu lembro de uma camiseta ou um adesivo, uma frase meio engraçada, meio trágica, que eu vi uma vez, virou até meme, né? Jesus is coming, look busy. Uma tradução livre: Jesus está voltando, faça de conta que você está ocupado. A ideia é que quando Jesus voltar, é melhor que Ele nos encontre trabalhando, nos encontre fazendo alguma coisa espiritual, religiosa, né? Ai dele nos encontrar desocupados, ai dele nos encontrar no momento de relax. Estudamos isso ano passado aqui na parábola das 10 moças e vimos quanto esse pensamento está equivocado. Há tempo para trabalhar, há tempo para descansar, há tempo para viver e estar acordado, e há tempo para dormir, e há tempo para estar na igreja trabalhando, e há tempo para estar fazendo outra coisa, e há tempo de se desengajar e buscar Deus. Trabalhe sim, gente, ocupe-se na obra do Senhor, trabalhe enquanto é dia, antes que venha a noite, quando não podemos mais trabalhar, diz a palavra de Deus. Mas também aprenda os momentos que você precisa, que a tua alma pede, para se desengajar. Não trabalhe num ritmo alucinado, não trabalhe às custas da tua saúde física, emocional, familiar e espiritual. É o recuo do bode. Já viram essa? Lá no Nordeste, o recuo do bode. É recuar para pegar a distância e para dar um golpe mais forte. É um recuo que não é tirar férias, gente. Nada contra tirar férias. Mas é um recuo, o desengajar-se é um tempo para Deus. É um tempo para a oração. É um tempo para a palavra. Um tempo para a igreja, para o domingo, para o culto. É um tempo para o retiro espiritual, para um congresso que a gente vai estudar a palavra. Precisamos disso, gente. Precisamos dar esse ritmo para a nossa vida. Subir ao monte, descer do monte, subir ao monte, para encontrar-se com Deus. Lembro de uma história que eu ouvi numa palestra uma vez, não achei bem onde é que foi. Falava de uma mulher extremamente estressada, ansiosa, e ela foi no psiquiatra. E depois do psiquiatra tê-la ouvido por bastante tempo, esse médico prescreveu uma receita. E ela não leu e foi direto para a farmácia. E chegou e entregou o papel para o atendente da farmácia. E ele disse: olha, nós não temos esse remédio aqui. Só a senhora pode encontrar esse remédio. E ela pegou e olhou o papel, leu a receita do psiquiatra. Gaste 1 hora em algum domingo assistindo o nascer do sol, enquanto caminha por um cemitério. Era assim que ela se de ver a vida voltando a ressuscitar, o poder da ressurreição de Cristo se fazendo novo em você, em cada santa ceia, em cada ouvir da palavra de Deus, em cada música que a gente cante aqui, em cada tempo sozinho com Deus na tua casa, cada caminhada que você vai refletindo e meditando. Segundo, gente, algo que pode passar desapercebido, mas está muito patente no texto: o valor de comunidade, de andar acompanhado. 2 vezes vemos isso. Jesus, nessa hora crucial, nos mostra como viver. Salvo algumas exceções, vemos Jesus quase sempre andando acompanhado, especialmente em momentos cruciais, levando alguém junto com ele. Ou eram os 12 discípulos, ou era 3 dos discípulos. Jesus precisando de alguém. Jesus fazendo uso da bênção que é alguém do lado, para trocar uma ideia, para carregar o fardo, para não se sentir tão sozinho.
É até verdade que talvez Jesus levou o Pedro, o João e o Tiago para algum outro objetivo, para que eles testemunhassem todo aquele evento e dessem depois testemunho disso para os outros. Mas uma coisa não exclui a outra, porque em outros momentos, sem milagre algum, Jesus também levou. Lembra do Getsemane? Ele também leva 3 para orar na madrugada, para ficar perto dele. O que Jesus está nos dizendo? O valor da companhia, o valor de alguém, das amizades, dos irmãos. E aí quem já passou por depressão, por uma crise de ansiedade, sabe disso. Ficar sozinho tem seu valor, mas como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Como é bom ter alguém do lado para a gente desabafar, para ficar com a gente, sentado do lado. Como é importante isso. E no texto isso se comprova de outra forma. Não apenas Jesus leva seus amigos para aquela experiência, mas Deus envia do céu companhia celestial. Deus autoriza excepcionalmente Moisés e Elias, viram? Para descer, conversar com Jesus. E de novo, pode ser que haja outro motivo para o Moisés e o Elias estarem ali, algo mais teológico. Talvez os dois eram uma metáfora de que Jesus Cristo era maior que eles, Jesus Cristo cumpriria a lei e os profetas. E uma coisa não exclui a outra. É significativo os dois estarem ali, porque eles estão ali, se vocês repararam, conversando com Jesus. O texto diz claramente. Marcos não diz sobre o que eles falavam. Lucas diz. Lucas dá mais detalhes. Diz que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre sua morte, sobre o que haveria de acontecer com ele. O assunto era a hora da dor, a hora da crise, o que vai acontecer contigo. Os dois haviam sido enviados por uma conversa de consolo, de afirmação, de apoio. E os dois eram ótimos de reconfortar, porque o Moisés também soube viver uma vida sofrida, soube sofrer. O Elias também. Moisés e Elias, enviados por Deus para apoiar, acolher, dar carinho para o Filho de Deus. E eu faço a pergunta: se Jesus, o Filho de Deus, na sua humanidade, precisou ou fez uso de companhia, de apoio de alguém, quanto mais a gente. Quanto mais a gente. Faça uso, gente, porque nós temos também da parte de Deus presentes, de carne e osso, filhos, marido, esposa, sogro, sogra, pastor, irmãos da igreja, amigos fiéis. Deus colocou ao redor de vocês uma rede de gente que é presente para ser companhia para você, para caminhar pela vida, comunidade. E por último, mais importante, além da companhia de outras pessoas, quem mais estava naquela montanha? Deus estava lá. Deus estava porque estava atento com o seu filho, em primeiro lugar. Deus estava lá dizendo para o filho dele: tu continua sendo meu filho amado, e eu vou estar contigo. Vai parecer que eu não vou estar contigo, porque você vai me chamar e eu vou ficar em silêncio, mas me ouça agora. Agora eu falo contigo. Tu és o meu filho amado, nós estamos juntos nessa missão. Estou te esperando, estou aqui. Tu é o meu filho amado. Mas Deus estava lá também, não apenas para o filho dele, mas para os discípulos, e aí para todos nós. Porque Deus está lá presente, dizendo: Ele é o meu filho amado, ouçam-no. Hiper-uses, que é hiper, escutem ele com a máxima atenção. Porque vocês precisam, mais do que qualquer outra coisa, para viver a vida, para ser transformado, para crescer de glória em glória, ouvir o meu filho. Ouvir o meu filho que diz: eu te perdoo. Está consumado. Tu és meu. Eu vou voltar. Eu te chamo pelo teu nome.
Então, descemos da montanha e acabemos esse sermão quase infindável, ouvindo Jesus e deixando as palavras de Jesus nos carregar o evangelho do amor de Deus por nós, de que Cristo é suficiente por nós, de que Cristo nos ama incondicionalmente, ouvindo que por causa de Jesus, nós que estávamos distantes agora estamos perto, nós que éramos mal vistos, nós agora podemos ouvir de Deus: você é a minha filha amada, você é o meu filho amado. O que eu vejo de Jesus eu passo para você. O que Jesus fez por você na cruz vale para você. Vocês são os meus filhos. Estamos juntos, vamos em frente. Que Deus nos abençoe e nos faça brilhar a luz de Cristo onde quer que a gente esteja.